Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é um canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. A magia da eletricidade, uma mega corporação que usa a manipulação genética para criar sereias da forma mais grotesca possível e um assassinato na Lua. Se interessou? Então se prepara que estamos aqui de volta com mais um vídeo de Cai com Tudo na BD, o nosso quadro de recomendações aqui do canal. E aí, vamos lá? É evidente que hoje em dia a eletricidade é tudo, mas imagina um mundo em que apenas algumas poucas pessoas pudessem controlá-lo. Na série Jeunesse, Foudroyant é exatamente assim que as coisas funcionam. Na ilha de Atlântida jazem as ruínas de uma civilização há muito perdida. Os seus moradores, incapazes de utilizar a antiga tecnologia que os cerca, vivem na mais pura ignorância. Até que um dia o jovem Ikari, um garoto medroso, descobre possuir a habilidade de energizar as máquinas ancestrais, a magia da eletricidade, um poder conferido somente a alguns poucos indivíduos, considerados como os escolhidos, e que permitiu que as antigas civilizações fossem tão avançadas. Mas como uma habilidade tão útil pode ter desaparecido? Bem, isso se deu pela existência do Exército de Netuno, uma misteriosa força militar vinda do fundo do oceano com o objetivo de capturar todo e qualquer escolhido que fosse identificado usando seus poderes. E como se isso não fosse bastante, esses mesmos vilões foram também os responsáveis pelo rapto da mãe de Ikari, que ele até então acreditava ter morrido quando ele era pequeno. Ameaçado, o garoto não vê outra opção que não se juntar a Kallio, uma colega de classe que também teve a irmã raptada, na missão de enfrentar o exército de Netuno e libertar os escolhidos capturados. Até o momento, eu já li os 2 primeiros volumes, mas o terceiro acabou de sair na França agora no início de maio, e assim que possível, eu pretendo ler também. Sério, essa série é divertidíssima, é justamente o tipo de leitura infanto-juvenil que a gente precisava trazer mais aqui para o mercado brasileiro. Mas que, infelizmente, eu não acho que vai acontecer porque o foco das editoras brasileiras não parece estar no quadrinho Jeunesse. No roteiro e também nas cores do segundo volume temos Mathieu Dorniat, de trabalhos como Shrimp, Souter e Furieuse, que eu já tô de olho há algum tempo e pretendo trazer no canal eventualmente. Enquanto na arte temos a incrível dupla Kierasque, que alguns talvez já conheçam por Jolie Ténèbres e Satani, ambos publicados aqui no Brasil pela editora Darkside, mas que quem já acompanha o canal há algum tempo também deve conhecer pela série Miss Patouche, que já teve vídeo por aqui e que foi a BD que me fez realmente virar fã desses quadrinistas. Você provavelmente já leu muitas histórias de sereia, mas quantas dessas eram também histórias policiais e de ficção científica? Porque Mermaid Project é exatamente isso. Ok, imagina comigo. O mundo sofreu uma tremenda crise. Houve uma terceira guerra mundial, a ordem mundial se inverteu, primeiro mundo se tornou terceiro mundo e vice-versa. Os brancos já não estão mais em posições de poder, agora ocupadas por outros grupos étnicos. Aqui temos a inspetora Romane Pennac, a única mulher branca da polícia de Paris, extremamente competente, mas admitida única e exclusivamente para cumprir uma cota. Um dia, um casal aparece na delegacia procurando especificamente por ela, dizendo haver recebido uma misteriosa carta que dizia que a filha deles, supostamente morta nos Estados Unidos e enviada de volta para a França em um caixão fechado, não era a real identidade do corpo enterrado. E ao exumarem o cadáver, descobrem ser exatamente o caso. Uma simples troca de corpos no necrotério de Nova York? Talvez até fosse, mas uma carta de aviso, ainda mais uma que pedia especificamente para que Romane fosse consultada, não podia ser coincidência. E pior, a tal garota era funcionária da corporação Alga Power, a mesma onde o irmão gêmeo da inspetora trabalha. Romane é então enviada para uma missão internacional, juntamente a Brahim El Malik, um agente especial da segurança francesa. A partir daí, a policial acaba envolvida numa verdadeira missão de espionagem, a fim de descobrir e parar os planos por trás do Mermaid Project, uma operação secreta da megacorporação que, através da manipulação genética, tenta fundir o DNA de humanos e golfinhos para desenvolver uma espécie de sereias bizarras. Pode parecer que eu entreguei muito da história nessa sinopse, mas acreditem, o roteiro é bem denso. Essa foi uma leitura que me deixou sempre querendo saber o que ia acontecer depois. Aqui a gente tem de tudo: espionagem, romance, manipulação genética de humanos e animais, megacorporação malvada, movimento de supremacia, uma caralhada de explosão no final. Tudo que você precisa para uma boa história de agente secreto. Eu admito que estranhei um pouco o desenho no início, mas você acaba se acostumando com o tempo e percebendo que é até que bem charmoso. Eu já li todos os 5 volumes que completam a série, mas ela conta também com uma continuação em 2 volumes que eu pretendo ler futuramente. Como primeira corroteirista temos Corinne Jamar, de Les Filles d'Aphrodite,
Blanche e Les Incollables. E junto com ela temos o quadrinista brasileiro Leo, de séries como Aldebaran, que chegou a ser publicado aqui no Brasil pela Panini em 2006, Kenya, Centauros e várias outras séries derivadas. Sério, com o tanto de coisa que esse cara já fez, pra mim é um verdadeiro mistério como que não tem editora lutando pra trazer a obra dele pra cá. Ainda que eu, particularmente, não seja tão fã do estilo de desenho dele. E falando em desenho, em Mermaid Project, o responsável por essa parte é Fred Simon, de Le Poisson Clown, Popotka le Petit Sioux e Le Grizzly, que a lua, assassinato e ornitologia têm em comum. Simples, o quadrinho Terre ou Lune. No futuro, a Terra foi completamente devastada, sendo basicamente um enorme condensado de metrópoles sem espaço para cultivo. Então, o que fazer? Nesse caso, a escolha foi terraformar e colonizar a Lua, mas não como moradia, e sim como um enorme satélite fazenda no espaço. A Terra enviou seus melhores biólogos, agricultores e até mesmo verdadeiras arcas de Noé lotadas de todos os tipos de espécies animais para a Lua. Os habitantes do satélite, então, enviariam a matéria-prima cultivada em troca de bens manufaturados do planeta. Eles só não contavam com um pequeno detalhe, que viver na Lua, eventualmente, se tornaria muito melhor do que viver na Terra. Com medo de uma emancipação, os governos até tentaram fazer ameaça de ataque, mas os lunares os lembraram. Se eles destruíssem o satélite fazenda, onde os alimentos seriam produzidos? Um acordo foi feito. A Lua se tornou independente, e em troca da não intervenção por parte da Terra, eles continuariam as trocas comerciais. Os habitantes da Lua, apesar do estilo de vida simples, vivem bem, só que quase toda forma de arte ou de tecnologia consideradas possivelmente disruptivas e que pudessem levá-los aos mesmos pecados da Terra foram proibidas, incluindo até mesmo a música. Só que aí que tá. Isso tudo não é a história central do quadrinho. Isso é só o contexto. Aqui acompanhamos Otelo, um garoto lunar completamente apaixonado por ornitologia, que vê a sua vida mudar completamente quando, aos 10 anos, é enganado pela própria mãe para auxiliar no assassinato do seu pai. A mãe vai para a cadeia e ele vai parar em um orfanato, onde fica preso até seus 14 anos, quando seu melhor amigo de infância, Ange, aparece para oferecê-lo um estágio durante as férias em uma associação de ornitologia da qual faz parte. Com 4 anos da sua vida completamente perdidos, Otelo retorna à sua cidade natal. Mas as coisas não são mais as mesmas. A vida de todos, inclusive a de Ange, seguiu sem ele, e ele já não sabe mais aonde se encaixar. Ao mesmo tempo, histórias do passado de seus pais começam a aparecer. Histórias de um casal apaixonado que ele nunca conheceu, por só ter lembranças dos dois se odiando. A curiosidade o leva a uma busca incessante pela verdade, pelo motivo que levou sua mãe a fazer o que fez, e que ele nunca conseguiu entender. Galera, sem brincadeira, esse é muito provavelmente o melhor lançamento do primeiro trimestre de 2026 na França. Talvez até do semestre, mas isso só o tempo dirá. E isso, claro, não por falta de outros lançamentos muito bons. O roteiro é denso e extremamente emocionante do início ao fim. Eu já tinha certeza que era ótimo por ver muita gente falando de Terre ou Lune quando saiu. Mas isso aqui é simplesmente incrível. Só um detalhe, é engraçado que eu só fui perceber que a obra era futurista depois de umas 60 páginas. E fui descobrir que se passava na Lua umas 4 páginas depois. E o volume tem em torno de 280 e poucas páginas. Todo esse contexto de ficção científica vai sendo trabalhado bem aos poucos. Eu só fiz um resumo. Eu dei uma pesquisada rápida e parece que a autora gosta bastante de ornitologia, o que fica extremamente aparente na obra. A arte no geral já é coisa de outro mundo, mas a atenção aos detalhes na hora de desenhar as diferentes espécies de aves é algo que só pode ser explicado por pura paixão. A minha vontade era fazer realmente uma review completa disso aqui de uma vez, mas resolvi esperar pelo fato de que esse é o primeiro volume de 2, e eu não curto fazer análise de quadrinhos sem ter lido tudo. Ah, e assim como eu previ com o Yon, e assim como eu previ com o Sol e Deu Glória, que ainda não foi anunciado por nenhuma editora no Brasil, mas que eu mantenho a minha fala que vai ser publicado aqui cedo ou tarde, Terre ou Lune vai sair aqui no Brasil, mas com toda certeza. O editor que tiver de olho no mercado franco-belga, ver esse quadrinho e não enxergar o valor dele, tá cego. Ainda que a editora Morgan, que publicou esse quadrinho, seja extremamente recente. Terre ou Lune é literalmente a segunda publicação deles, e a primeira saiu em janeiro de 2026. Tanto no roteiro quanto no desenho, temos a quadrinista Jade Ku, que estreou na BD há alguns poucos anos atrás com o quadrinho Zod.
vai na minha, essa mina promete. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o nosso Instagram, os posts lá complementam os vídeos aqui do canal. O link está na descrição, junto com os nomes de todos os quadrinhos mencionados aqui no vídeo, para facilitar a sua pesquisa. Se você tiver alguma recomendação de quadrinho ou de tema para o vídeo futuro, deixe aí nos comentários. Eu estou sempre tentando responder todo mundo. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!